Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. No ar, o Abre aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo nesta segunda-feira, 8 de abril, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E vamos aos destaques desta edição. Não vou perder tempo com isso, afirma Bolsonaro sobre pesquisa Datafolha. Artistas preocupados com os cortes na cultura. E Bolsonaro define hoje futuro do MEC. O empreendedorismo entra no ensino médio. Essa e muito mais notícias logo após o comercial. Pois é, essa segunda-feira é o dia do fico ou não fico no MEC. Declaração do presidente Jair Bolsonaro indica que hoje será o dia da definição no Ministério da Educação. Ricardo Vélez será demitido? Na segunda-feira, tira a aliança da mão direita. Ou vai para a esquerda, ou vai para a gaveta, disse o presidente, fazendo alusão a um casamento entre Vélez e o Ministério. Após a divulgação das declarações de Bolsonaro aos jornalistas, o ministro da Educação foi questionado se sairia do Ministério. E a resposta foi simples. Agora não, afirmou Ricardo Vélez. O Ministério da Educação, dono de um dos maiores orçamentos do governo federal, vive uma crise que se arrasta desde a metade de janeiro. O saldo até agora é a demissão de mais de uma dezena de funcionários do alto escalão, o cancelamento de decisões, os pedidos de desculpas e a ameaça que essa crise significa para a execução de metas e programas prioritários. Com o risco da demissão de Vélez, alguns nomes aparecem como substitutos. 3 nomes ganham força por contarem com apoios importantes nos bastidores. Os mais fortes são o do presidente da CAPES, Anderson Ribeiro Correia, do senador Isalci Lucas, do PSDB, e de Eduardo Melo, ligado ao grupo de Olavo de Carvalho. Anderson da CAPES é engenheiro e foi reitor do ITA. Além da ligação direta com os militares, é evangélico e tem a simpatia da bancada evangélica. A nomeação do senador Isalci para o MEC também tem sido defendida desde o ano passado por parte da bancada evangélica. Tanto Anderson quanto Isalci encontram resistência do grupo de discípulos do escritor Olavo de Carvalho, guru ideológico do governo. Os olavistas apostam em Eduardo Melo, ex-militar e religioso. Há uma questão aí a se levar em conta, é que o senador Isalci Lucas tem um apoio sim da bancada do PSL, mas não tem um apoio do seu partido, o PSDB. O ex-presidente Fernando Henrique disse no fim de semana que é contrário à participação de tucanos no governo Bolsonaro. Correm por fora também 2 nomes para essa lista aí de cotados ao Ministério. Primeiro, o Mozart Neves, do Instituto Ayrton Senna. Ele já foi cogitado lá atrás, mas seu nome foi vetado por Olavo de Carvalho. Né? E há também o nome do ex-diretor da faculdade da Fundação Getúlio Vargas, o Stavros Xantopoulos. É grego, né? Grego. Mas será que nós vamos sair de um chileno da Colômbia para a Grécia? Eu acho que seria melhor, mas de qualquer maneira tem vários nomes e vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. Né? Nas próximas horas. E semana cheia, né, Zé? Porque é semana também de parecer na reforma da Previdência. O deputado Marcelo Freitas, relator da Previdência na CCJ,
vai apresentar seu relatório sobre a constitucionalidade da proposta de emenda à Constituição amanhã. Freitas afirmou na semana passada que a proposta será aprovada no colegiado, que o relatório está quase pronto e terá entre 20 e 25 páginas. A votação do texto deverá ocorrer na semana que vem, no dia 17. Freitas afirmou ainda que manterá na íntegra o texto enviado pelo governo federal, sem as prováveis alterações nas novas regras propostas para o pagamento do BPC e na aposentadoria rural. Os dois itens, segundo o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deverão ser excluídos pelos deputados ao longo da tramitação, pois não há consenso entre eles. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que não vai perder tempo em se manifestar sobre a pesquisa do Datafolha. Abre aspas. Datafolha? Não vou perder tempo para comentar pesquisa do Datafolha, que disse que eu ia perder para todo mundo no segundo turno, fecha aspas, afirmou Bolsonaro. Abre aspas novamente, tem um item lá de que Lula e Dilma são mais inteligentes do que eu. Valeu, Datafolha, fecha aspas, disse o presidente, que compartilhou em redes sociais uma foto de gráficos da pesquisa. A pesquisa Datafolha, divulgada neste domingo pelo jornal Folha de São Paulo, mostra os seguintes percentuais de avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ótimo ou bom, 32%. Regular, 33%. Ruim ou péssimo, 30%. Não sabe ou não respondeu, 4%. A pesquisa ouviu 2.086 pessoas com mais de 16 anos em 130 municípios nos dias 2 e 3 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. É a pior avaliação para um presidente da República no início de primeiro mandato desde 1990. Fernando Collor tinha 19% de reprovação após 3 meses, contra 16% de FHC, 10% de Lula e 7% de Dilma. A pesquisa também apurou números como expectativa de governo, imagem do presidente, aprovação entre homens e mulheres e a aprovação dos ministros. Esses números você confere na íntegra no nosso portal sprriomais.com.br. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que não comentaria a pesquisa Datafolha, mas fez ironia ao tratar de um item da pesquisa, como a gente viu, aquele que aponta Lula e Dilma à frente no quesito inteligência. Quer dizer, ele não comentou a pesquisa, mas leu, ou foi muito bem informado sobre ela. Ele até chegou a publicar o gráfico, da inteligência dos presidentes nas redes sociais, mas carimbado com a ironia, como a gente já viu. Valeu, Datafolha. Como a querer dizer, Um assessor do Planalto disse à Folha que o desempenho ruim de Bolsonaro tem a ver com a alta expectativa da recuperação econômica. Eu acrescento, devido às dificuldades de negociação da reforma da Previdência. Pesaram nos números também as polêmicas em que o presidente se meteu. Polêmicas que ganharam mais espaço na mídia do que, por exemplo, o pacote anticrime. Alguns deputados pedem ao presidente que ele saia do palanque e mude o discurso. A gente tem visto esses apelos toda semana. Num evento privado em Boston, nos Estados Unidos, o vice-presidente general Hamilton Mourão afirmou que o presidente sabe que é preciso deixar de lado discursos extremados e polarizados. Segundo Mourão, Bolsonaro já foi aconselhado a deixar
de governar para poucos, para os seus amigos bolsonaristas. E como quem não quer nada, Mourão, em outro momento, chegou a dizer que por uma questão de personalidade, talvez tivesse escolhido outras pessoas para trabalhar com ele. Na sexta-feira, parte do público do Lollapalooza se manifestou contra o presidente. Foi durante o show da banda brasiliense Scalene. A banda tocava a música Distopia. Um dos versos diz: "Homens de preto podres por dentro". Nada muito criativo, mas foi associado a imagens do telão e estimulou um coro nada respeitável contra Bolsonaro. É um recado a mais ao presidente. Pois é. E ainda Bolsonaro, que afirmou que não haverá horário de verão neste ano. Segundo ele, a decisão foi baseada em um parecer do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que mostrou a pouca efetividade na economia energética. O horário de verão foi criado em 1931 com o intuito de economizar energia, a partir do aproveitamento de luz solar no período mais quente do ano, e tem sido aplicado no país sem interrupção ao longo dos últimos 35 anos. Na Europa também se discute hoje a efetividade do horário de verão. E de lá vai criar-se uma confusão, porque cada país vai decidir o que fazer. Então você imaginou, Portugal defende, a Polônia não. Tá? Vai ficar complicado. Os horários de trem. Totalmente complicado, verdade. E um ano da prisão de Lula foi marcado por manifestações em pelo menos 8 capitais, mais o Distrito Federal neste final de semana. Apoiadores do Lula livre fizeram atos pró-Lula para protestar contra a prisão do ex-presidente. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, publicou mensagem nas redes sociais ao lado de Fernando Haddad e responsáveis pelo perfil oficial de Lula no Twitter também citaram as manifestações. A favor da prisão do ex-presidente, o movimento Vem Pra Rua também organizou protestos em diversas cidades, apoiando a força-tarefa da Lava Jato. O presidente Jair Bolsonaro, além de saudar a memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, símbolo da repressão durante a ditadura. De acordo com a Folha de São Paulo, na capital paulista, os atos tiveram confusão entre manifestantes pró e contra Lula. Houve xingamentos e até agressões físicas e foi preciso a ação da polícia para separar os grupos. Um casal que passava pelo local foi agredido por participantes do ato pró-Lava Jato. O homem foi jogado ao chão e teve sua mochila rasgada. A mulher foi empurrada e recebeu uma gravata de um manifestante. Em nota, o STF informou entender, abre aspas, que manifestações pacíficas, como as do final de semana, são naturais em uma democracia consolidada, como a do Brasil, garantidas pela Constituição Federal e já reafirmadas em diversas oportunidades pelo próprio Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Uma coisa que eu acho inadmissível é a homenagem a torturador. Né? Quer dizer, o movimento Vem Pra Rua, lembrando a memória do coronel Ustra, que é um símbolo da tortura dos tempos da ditadura. Eu acho isso inadmissível. Você pode ser a favor de Bolsonaro, de Lava Jato, mas não dá para ser a favor de um torturador. E agora vamos ao Pará. Parte da ponte do complexo Alça Viária, lá no nosso querido Pará, caiu neste final de semana no rio Moju. O acidente foi causado por uma balsa que colidiu com um dos pilares de sustentação da ponte. A Capitania dos Portos afirmou que a balsa Vó Maria estava em situação irregular e não poderia estar navegando. Há suspeitas de que 2 veículos caíram no momento do desabamento. Equipes do Corpo de Bombeiros do Estado estão trabalhando para encontrar as vítimas, mas até o momento ninguém
foi localizado. De acordo com o governo do Pará, nenhum familiar procurou por eventuais desaparecidos e ainda não está claro se de fato havia pessoas no momento da colisão. Os trabalhos de busca estão mantidos para hoje. É impressionante que uma balsa bata num pilar de uma ponte e derrube a ponte, né? Ver o tamanho da ponte, quando eu vi a matéria, realmente eu não sei a potência dessa balsa também, mas pelo que a gente pode ver, perto daquela ponte... Pode ser uma balsa potente e uma coluna fraca. Uma coluna fraca, ou já em eminente grau de deterioração, que já ia cair mesmo, né? Não é de todo impossível. E olha que coisa triste. Em apenas um ano, o Brasil passou a ter quase 2 milhões de pessoas a mais vivendo em situação de pobreza. A pobreza extrema também cresceu em patamar semelhante. É o que mostra a síntese de indicadores sociais, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com a pesquisa, em 2016 havia no país 52,8 milhões de pessoas em situação de pobreza. Já a população na condição de pobreza extrema aumentou em 13%, saltando de 13,5 milhões para 15,3 milhões no mesmo período. O gerente da pesquisa, André Simões, enfatizou que o aumento da pobreza se deu pela maior deterioração do mercado de trabalho. A maioria dos brasileiros, 88%, diz que o progresso do país está diretamente ligado à redução da desigualdade econômica entre ricos e pobres. E 94% concordam que os impostos pagos pela população devem ser usados em benefício dos mais pobres. Os dados são da segunda edição da pesquisa encomendada pela Oxfam Brasil, organização independente e sem fins lucrativos, ao Datafolha, divulgada hoje. Números muito tristes para o nosso país. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias.